Você já participou, ouviu ou soube de algum acidente de trem batendo em trem? E por que foi gerado ou é impossível? Você fala pra mim, Mal, é impossível isso acontecer. Não, já aconteceu, eu acho que já tem eu acho que tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Mas assim, normalmente as batidas elas não são em alta velocidade, elas são mais na... Um totó. Exatamente. Porra. Peraí, o cara... Já imagina o cara saindo do trem, do lavê. Porra. Quem é que vai pagar essa merda? Já dá uma reclamada. Se eu tenho seguro? É meio isso, assim? Como é que funciona? Não, é que assim, é muito... Você tem muita camada de segurança. Então, para dar um problema, teve que acontecer muita coisa, assim. E via de regra não acontece. Tá. É. Mas assim, tá, então não tem chance disso acontecer, de ter um totó também, ter uma batida, até porque você também tá ali controlando. Quer dizer, é muita coisa pra evitar dar problema. Mas existe chance, por exemplo, pelo que eu observo assim, é um trilho. Mas esse trilho ele tem algumas ramificações às vezes. Para onde que vão essas ramificações? Você tem as duas vias principais, né? Então, Ida e volta. Isso. Então você, pegando por exemplo da Azul, né? Então você tem, a gente chama de via 1, que ela sai de Abaquara até Tucuruvi. Normalmente você consegue ver, né? Quando você está no trilho. Na plataforma. Não, no trilho não. No trilho não, o cara andando. Na plataforma. A gente vai falar disso, aliás. Isso é legal. Aí você consegue ver, tipo, aqui vai, no sentido que você está é outro. Então, normalmente, a que sai do pátio a gente chama de 1 e a que volta para o pátio a gente chama de 2. Como a linha 1 sai de Jabaquara, onde está o pátio de Jabaquara e vai para Tucuruvi, então essa é a linha 1. Né? Aí, o que a gente trabalha é sempre tentar que os trens não parem no túnel. Então, se não tem nenhuma interferência, tem um trem por plataforma ou, de repente, alguma plataforma vazia. Tá. Né? Mas, se começa a acontecer algum problema, aí a gente vai retendo os trens atrás, para eles não pararem no túnel. Ou se parar menos trens. Por então, que vocês têm receio de parar no túnel? Porque tudo é mais difícil no túnel. Porque é mais escuro? E assim, digamos que uma pessoa passe mal. Ah, tá. Matou. Dá para atender ela no túnel, só que é muito mais complicado. A passarela é muito menor e assim, tem toda uma questão de segurança que você não pode entrar de qualquer jeito na passarela. No túnel, na via, você nunca entra. Sim. Se você precisa, você entra às vezes na passarela para poder fazer um atendimento, mas isso é muito mais complicado. Não, entendi. A minha questão era mais relacionada por exemplo, se um trem parou, deu pau, deu uma pane, Sim. existe chance desse trem não se movimentar? Existe algum tipo de problema que faz com que esse trem não ande, consequentemente os de trás vão se prejudicar? Ou tem uma guiazinha que o cara vem pra cá e estaciona e o resto continua? Assim, se um trem ele não tem tração em nenhuma situação, em nenhuma modalidade, ele tem que ser rebocado. Então um outro trem vai empurrar esse trem, aí pode ser para um estacionamento no meio da via. E aí você tem esses que a gente chama de AMV, que é um aparelho de mudança de via. Ah, tá. Então, em vários pontos, você tem tanto mudança de via para o trem ir para um lado ou para o outro, mas assim, numa situação não de comercial. Né? E você tem estacionamentos também. Então, no meio da via, você tem lugares onde os trens ficam que parados. Meio que para trocar o pneu, dizemos tipo assim. Isso. Tá. É um dia que você gosta, né? Porque assim, imagino que, tipo, vamos lá, jogar real. É um dia rotineiro teu. E quando tem um problema, você fala, hoje, porra, vai ser bom. Não. O dia bom pra gente é quando não acontece nada. É aquele que você tá... Esse que é um dia você bom? só fica olhando, tipo, o sistema funcionar. É mesmo? Mas geralmente é como o teu dia? Tem pepinos que você sempre tem, que você tem que falar pra justificar o salário, senão o cara tá vendo aqui, você tem que falar, o chefe dele tá olhando e falando, ainda bem que eu contratei ele. Você não ia explodir o trem. Normalmente a gente chega, aí agora eu tô trabalhando nos 3 turnos, né? Porque antes eu tinha um turno mais específico da tarde. Tá. Né? Por conta da pandemia, como a gente teve afastamento de pessoas com... de colegas mesmo, que tinham algum tipo de restrição. Sim. Como se diz? De grupo de risco. Sim. Aí quem ficou, que foi o meu caso, por exemplo, a gente acabou trabalhando mais. Né? Então mudou a nossa escala, etc. Eu caí numa escala em que eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. À noite que a gente diz é madrugada. Né? Não é noite, tipo... Mas vai até 2 da manhã só, né? Então, isso é importante. O metrô, ele é 24 horas. Isso é um troço que as pessoas têm que entender.
ele é 24 horas. A operação comercial do metrô é que não é 24 horas, que é das 4h40 até 1h de entrada, né? O trem de entrada até meia-noite. E o que vocês fazem de madrugada? Limpa, manutenção? Todo tipo de manutenção. Então, troca lâmpada, troca trilho, faz limpeza, tem um caminhão-pipa que joga água para tirar a fuligem do túnel, que é bem sujo.